Guerra do Paraguai. Duas perspectivas, uma história. A Guerra do Paraguai, um dos conflitos mais sangrentos da América do Sul, é um evento histórico repleto de nuances e diferentes interpretações. Nesse vídeo, vamos explorar a guerra sob duas perspectivas, a guerra sob duas perspectivas distintas, a brasileira e a paraguaia, buscando entender os motivos, os impactos e as memórias que cada lado construiu sobre esse conflito sangrento. Contexto histórico. Para entender a Guerra do Paraguai, é necessário conhecer o contexto histórico da região. O Paraguai, no século XIX, era um país com um desenvolvimento autônomo e uma política de defesa forte, buscando se proteger da influência de seus vizinhos maiores, a saber, Brasil e Argentina. O Brasil, por sua vez, era um império em expansão com interesses econômicos e políticos na região. Mas é válido ressaltar que o Brasil mantinha uma dependência muito grande, uma dependência externa, ou seja, uma dependência da Inglaterra na época. Brasileira sobre a guerra. A narrativa brasileira sobre a Guerra do Paraguai geralmente destaca a participação do Brasil como uma força modernizadora e defensora da ordem na região. O país teria entrado na guerra para defender seus interesses e para evitar a desestabilização da região causada pelas ações do Paraguai. Essa visão foi construída ao longo do tempo, influenciada por historiadores e pela cultura popular, que muitas vezes retratam o Brasil como um país pacificador e civilizador. Inclusive narra a história que Solano Lopes tentou, inclusive, invadir o Brasil. E por essa razão que houve essa retaliação brasileira, porque Solano Lopes chegou a aprisionar, a sequestrar um barco, um navio brasileiro. Isso motivou o Brasil a retalhar o Paraguai por causa de Solano Lopes. Essa é a visão brasileira. A visão paraguaia na história, ou da história. A narrativa paraguaia sobre a Guerra do Paraguai enfatiza a resistência do país contra a agressão da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. O Paraguai é visto como um país que lutou para defender sua autonomia e seu direito de existir, mesmo diante de forças muito superiores. Essa visão foi construída em grande parte em torno da figura de Solano Lopes, presidente do Paraguai na época da guerra, que é retratado inclusive lá no Paraguai como um herói nacional que liderou seu povo na luta contra a opressão.